E aí, meu povo, como é que vocês estão? Eu tava morrendo de saudade de vocês. Se prepara que vem muito conteúdo novo por aí. Então, se você não for inscrito, já se inscreve no canal e dê o seu like nesse vídeo. Hoje a gente vai continuar a nossa série de Aprendendo a Programar em Java. E se eu não me engano, só faltam mais 2 assuntos, contando com o vídeo de hoje, pra gente finalmente entrar em programação orientada a objetos. No vídeo de hoje, a gente vai estudar mais sobre métodos e uma visão mais aprofundada sobre o assunto. Então, prepara a sua ideia, deixa tudo pronto aí e vamos pro que interessa. E no vídeo de hoje a gente vai ver sobre métodos static, class math e sobrecarga de método. Os métodos, que são chamados de funções e procedimentos em algumas linguagens, ajudam você a modularizar o seu programa. Se você está comigo desde o início aqui, você vai ver que a gente já declarou várias vezes métodos nos nossos exercícios. Se você não estava, não tem problema. Eu vou deixar na descrição desse vídeo um link para você poder acompanhar tudo. As instruções dentro do corpo do método são escritas somente uma vez, e você pode chamá-las e reutilizá-las em várias partes do seu programa. Isso torna o seu código mais gerenciável e com maior capacidade de reutilização. Um método é invocado por uma chamada de método, e quando o método completa sua tarefa, ele retorna um resultado ou simplesmente o controle ao chamador. Podemos fazer uma analogia a essa estrutura do programa. Quando um cliente, nesse caso o chamador, solicita ao garçom, que é o nosso método chamado, realize um pedido e retorne o seu prato. O método cliente não tem conhecimento sobre como o método garçom realiza as tarefas. Ele também pode chamar outros métodos trabalhadores sem que o cliente saiba. Esse ocultamento promove a boa engenharia de software. Métodos static, campos static e classe math. Embora a maioria dos métodos sejam executadas em respostas às chamadas de métodos de objetos específicos, isso nem sempre é o caso. Às vezes, um método realiza uma tarefa que não depende do conteúdo de um objeto específico. Esse método se aplica à classe em que é declarado, conhecido como método static ou método da classe, comum para realizar tarefas corriqueiras, como, por exemplo, elevar um número a uma potência. A gente pode utilizar o método static poll da classe math. Para declarar um método como static, coloque a palavra-chave static na frente, antes do tipo do retorno de declaração do método. Um método static pode chamar qualquer método da mesma classe diretamente, isto é, utilizar o nome do método por si só. Bom, pessoal, então para ter certeza que vocês entenderam bem, eu vou fazer um exemplo bem completo da analogia que a gente fez sobre o cliente no restaurante. Então, a nossa classe cliente vai ser a nossa classe main e a nossa classe garçom vai ser onde a gente vai fazer todos os pedidos e trabalhar também com sobrecarga de métodos. Então, vamos lá. Eu vou começar pela classe do garçom e aí aqui a gente vai fazer o seguinte. Vamos começar pelo método static. Então, vamos colocar public, static, void, né, que é o tipo sem retorno, e aí vamos colocar fazer pedido. Vai ser um exemplo simples, só para vocês entenderem o funcionamento. Então, aqui a gente vai colocar para ele imprimir fazendo pedido. Pronto. Aí a gente vai saber que entrou no método. E aí, aqui dentro, agora, a gente vai trabalhar com a sobrecarga de métodos. Como é que eu faço isso, Camila? O que é sobrecarga de método? Vamos supor, então, que o nosso cliente ele vai fechar a conta e ele quer saber quanto que deu. Então, vamos colocar aqui uma variável private double total. E aí, vamos fazer um método, então, para a gente calcular o total dessa conta. Aqui, a gente vai fazer o nosso primeiro método como o public void normal, tá? A gente vai trabalhar com outros exemplos diferentes de static também, só para vocês terem noção de como que funciona. Então, vamos colocar aqui, public void fechar conta. E aí, aqui dentro, eu vou colocar double x e double y, supondo que ele possa fazer a cada 2 pedidos e tal, só pra gente ver como que funciona, tá, gente? Não se apeguem muito ao exemplo, que vai ser um exemplo simples mesmo. Então, diz total vai receber x mais y. Prontinho. E aqui, vamos colocar uma mensagem, então, total mais total. Prontinho. E aí agora, o que é a sobrecarga? A sobrecarga é quando eu tenho um método com a mesma nomenclatura, só que eles têm que ser de assinaturas diferentes. Ou seja,
Aqui, ó, eu copiei e colei, vocês estão vendo que já deu um erro aqui, né? Já tá sinalizando que ele tá com a mesma assinatura. Então, nesse caso, o que eu poderia fazer? Ou eu poderia... a assinatura do método seriam esses parâmetros, tá, gente? Eu poderia ou fazer a alteração aqui para um int, que ó, já saiu a mensagem do erro, ou eu poderia, por exemplo, colocar aqui mais um double, vamos supor, se fosse de outro pedido, double z, aí eu colocaria aqui mais z, por exemplo, assim. E aí aqui eu coloco o total, poderia ficar exatamente como tá. Ou eu poderia também colocar aqui, vamos supor, sem problema nenhum, um tipo diferente. Vamos supor um tipo double. Então, vamos colocar aqui double, fechar conta. E aí aqui a minha assinatura também teria que ser diferente. Vamos colocar então, vamos colocar só double x. Para ele só retornar o valor de x, vamos supor que é um pedido único. Então, return x. Prontinho. Então, o que vocês têm que entender da sobrecarga do método é que a assinatura dele, os parâmetros que vocês passam, que seriam esse daqui, para ele fazer o cálculo, poderia também ser uma string, por exemplo, dependendo da solução do seu problema, elas têm que ser diferentes dos outros métodos. Então, agora aqui na classe cliente, vamos também trabalhar com o método static de métodos de classe, que foi o que a gente falou no início desse vídeo. Então, vamos colocar aqui static. Vamos colocar, eu vou colocar como double de novo, tá? Fechar conta. E eu vou botar também só um double x, só pra gente testar mesmo, tá, pessoal? E aí vamos colocar aqui também um return x. Prontinho. Fechou? Aí agora, como é que a gente faz para chamar todos esses métodos, Camila? Vamos começar então pelos métodos static. Como que eu faço para chamar o método static de outra classe dentro da minha classe cliente? Para chamar é muito fácil. A gente vai colocar então a nomenclatura da nossa, no caso da nossa classe, onde se encontra o método que eu quero chamar. E se eu colocar o ponto aqui, vocês vão ver que a própria IDE já me ajuda nisso. Ela mostra qual que é o meu método static disponível para eu estar chamando, que nesse caso é o fazer pedido. Beleza. Agora, para chamar um método static de classe, eu posso estar chamando só pela nomenclatura dele dentro da minha classe, aqui da classe main. Então, como que eu faria isso? Eu vou colocar para imprimir, para vocês verem como que sai o resultado. E aí aqui, eu vou colocar o seguinte, só o nome do nosso método, realmente passando o argumento nesse caso, né? Quando a gente passa aqui, é um argumento, a gente está passando o argumento para o nosso método. Então, aqui é só colocar a nomenclatura mesmo e enviando o argumento junto. Beleza, vamos ver como é que tá até então? Colocando aqui, então. Ó, vocês estão vendo que já saiu aqui o fazendo o pedido e o fechar conta R$10, que foi o argumento que a gente passou, nesse caso, para o nosso parâmetro. E aí, Camila, como é que eu faço, então, para chamar os métodos de sobrecarga da nossa classe garçom? Nesse caso, a gente vai, então, instanciar um objeto, coisa que a gente não precisou fazer com os nossos métodos static. Então, para isso, vamos colocar garçom, vou colocar aqui pedido, recebe, new, garçom. Prontinho. E aí é muito fácil, né, gente? A gente coloca pedido. Então, aqui eu vou colocar um ponto. E aí a gente já viu em vídeos anteriores como que faz para chamar métodos e tal. Então, se você perdeu, não tem problema que eu vou deixar na descrição desse vídeo todos os links disponíveis para vocês, tá bom? Mas a galera que já tá aqui desde o início sabe do que eu tô falando. Então, colocando o ponto aqui, ele já mostra todos os métodos que eu tenho disponível na minha classe. E nesse caso, ele mostra também a assinatura. Então, eu vou começar então com esse fechar conta double, do tipo double. Vou colocar aqui um valor diferente para a gente ver que ele está chamando. Vou só colocar para imprimir. Prontinho. E aí, vamos colocar os próximos, então. Pedido ponto fechar conta, que daí passa os dois argumentos. Daí, vamos colocar aqui 15 e 20. E eu vou botar... deixa eu botar aqui.
E o próximo, pedido ponto fechar conta, que tem 3 parâmetros, eu vou botar 10 em cada um, pra gente ver como tá vindo valores diferentes. Prontinho, vou salvar. E aí agora, vamos colocar para rodar então. Prontinho, galera, olha aqui, ó, a gente tem o fazendo o pedido, fechar conta R$10, aí tem o nosso de R$15, o de 35 e o de 30. Fechou? Então, a gente viu nesse exemplo como chamar o método de classe static, como chamar também o método static de outra classe e sobre sobrecarga de métodos. Pessoal, eu vou ficando por aqui. Então, se você gostou desse vídeo, não esquece de compartilhar com um amigo, deixa seu like, se inscreve aqui no canal para não perder nada. Essa semana ainda eu libero o vídeo para vocês com a resposta dos exercícios e muita novidade vem por aí. Um beijão e até o próximo vídeo.